gravar de novo aqui. Muito bem. Então, olha só. Então, só relembrando então das aulas passadas, então a ideia da aula de hoje é justamente continuar a potência em CA, avaliando componente por componente, certo? E para isso também a gente vai falar sobre correção de fator de potência, né, na segunda etapa da aula, na segunda parte da aula. Então, só relembrando a aula passada, a gente falou desse triângulo das potências aqui, certo? Como é que funciona o triângulo das potências? A gente tem justamente o seguinte, a gente sempre tem aqui, olha, quando a gente vai fazer a representação das potências ativa, reativa e aparente, a potência aparente, que é dada pelo símbolo S, a gente sempre coloca ela aqui, olha só, na hipotenusa do meu triângulo. A potência ativa sempre fica na horizontal, sendo nos catetos, e a potência reativa sempre na vertical. A gente lembra que sempre tem um ângulo de 90 graus entre elas. Tudo bem? E por isso, por relações trigonométricas, a gente sabe que é o seguinte, na verdade, a equação básica que a gente tem que S é igual a V vezes I. Então, se eu quero saber quem que é essa minha potência, basta eu calcular a minha hipotenusa pelo meu cosseno do meu ângulo aqui. Então, seja V vezes I vezes cosseno de φ, eu consigo achar a potência ativa. Da mesma forma, eu consigo calcular a potência reativa, V vezes I vezes o seno de θ. Muito bem. E por último, como isso aqui é um triângulo retângulo, a gente sabe que o quadrado dos catetos, a soma do quadrado dos catetos é igual ao valor da hipotenusa. Então, S ao quadrado é igual a P ao quadrado mais Q ao quadrado. Isso foi basicamente o que a gente viu na aula passada. Então, um pouquinho na aula retrasada. Vale lembrar também que esse ângulo aqui, olha só, ele vai ser muito importante para a gente, que ele indica a defasagem entre o valor da tensão e o valor da corrente, justamente a defasagem entre a tensão e a corrente. Então, seja, é o ângulo que fala qual que é o atraso que eu tenho, o atraso ou o adiantamento entre a tensão e a corrente. Esse cosseno desse φ aqui também é chamado de fator de potência. Então, a gente sabe que Fp, que é o dado fator de potência, é calculado por cosseno desse meu ângulo φ, certo? Muito bem. Então vamos seguir. Lembrando também, né, gente, que a gente falou que essa potência ativa ela é ligada aos componentes resistivos. Então, quando eu tenho um circuito puramente resistivo, só tem resistores no circuito, eu só tenho potência ativa. Então, toda aquela minha potência aparente vai ser igual à minha potência ativa. Mesma coisa vale para quando eu estou falando de componentes capacitivos ou indutivos, que eu estou falando de potência reativa. Se um circuito só tem componentes capacitivos e indutivos, eu só vou ter potência reativa. Então a minha potência aparente vai ser igual à minha potência reativa, certo? E a gente viu na aula passada também que é o seguinte, quando a gente está falando de potência em CA, independente do arranjo, se eu estou falando em série em paralelo, para calcular a potência total, basta eu somar essas potências, certo? Então quando eu estou falando de potência ativa, eu simplesmente somo todas as potências ativas, independente se elas estão em série, se elas estão em paralelo. Para calcular as potências reativas, eu também faço uma soma simples, certo? Só que lembrando que quando a gente considera uma carga capacitiva, a gente considera sempre aquele valor negativo. E a carga indutiva a gente considera valor positivo. Então, ou seja, é uma soma, mas a gente precisa considerar o valor negativo quando eu estou falando de cargas capacitivas. Então, olha só, nada melhor para a gente relembrar da aula passada, então, do que se a gente pegar um exercício para fazer aqui e relembrar, que é justamente a correção dos exercícios, certo? Então vamos lá. Deixa eu parar aqui a gravação para os vídeos não ficarem extensos.